Graças a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, o tema, para ganharmos tempo. Eu leio, os irmãos repetem, amém? O versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja. Agora, querido, abra comigo também a sua Bíblia do evangelista São Lucas. Aleluia, Deus. Capítulo 7, versículo 36. Eu estarei lendo e os irmãos só acompanhem. Diz assim, capítulo 7 do evangelista São Lucas, versículo 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugar-lhe com cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Aproveitando que estamos em pé, vamos orar. Senhor, estamos diante da sua presença, estamos diante da sua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque temos percebido o Senhor nesse lugar, e temos já ouvido a sua voz. Ó Deus, mas precisamos ainda de ouvir mais a sua voz. Continua a falar conosco. Espírito Santo, eu sou insuficiente, eu dependo de Ti para falar a sua palavra, como os meus irmãos precisam de Ti para compreendê-la. Ajuda-nos, ó Deus, eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, amados. Aleluia. Quero aqui também externar a minha gratidão a esse casal, nosso pastor Rogério, a sua família, a sua esposa, filhos. Conhecer aqui esses obreiros valentes que estão conosco, e os nossos adolescentes. Algumas pessoas aqui já conheço, uma fração desse conjunto aí abençoado que tocou, alguns de vista, mas uma coisa é certa: se não nos conhecermos bem aqui na terra, lá na eternidade viveremos para nos conhecer. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Amados, estamos diante de um tema muito forte que Deus colocou no coração desse conjunto a respeito da eleição, e com certeza Deus quer falar com todos nós sobre isso. E quando voltamos um pouco no livro do apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa carta, no capítulo 1, ele destinou aos irmãos da Galácia, da Capadócia, da Ásia, e no versículo 2 do capítulo 1, ele disse assim: irmãos, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus já sabia, Deus já tinha visto a vossa eleição, Deus já havia eleito a cada um de vocês. E ele continua, no versículo 15, ele diz assim, do capítulo 1: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então diz que somos eleitos, também nos chamou para ser santo, nos elegeu e nos chamou para ser santo. E ele continua, no capítulo 1, versículo 23, ele diz: sendo de novo gerado, não da semente corruptível, sendo de novo gerado. Queridos, quando falamos de ser gerado, falamos de uma coisa invisível. Nós sabemos que o ventre de uma mãe que está grávida, o seu filho está sendo gerado, e aquilo é um mistério para nós. Não temos ciência de como aquilo acontece. O que Pedro está dizendo aos irmãos? Olha,
nós fomos de novo gerados. Algo misterioso. Nosso irmão e pastor Rogério falou algo aqui a respeito da sua conversão. Ele andava para cima e para baixo, servindo ao diabo, traficando, vendendo droga. De repente, ele ouviu uma voz dizendo: vai para a igreja dos crentes. É algo muito misterioso. E ele então seguiu aquela voz. E olha o Rogério aqui, servindo a Deus como pastor e contribuindo para o reino. Foi algo muito misterioso. E quando Deus nos gerou, também foi assim. A gente só vemos quando a pessoa toma a decisão de seguir a Cristo. E isso o apóstolo Pedro também disse. Ele disse assim, no versículo 2: como meninos novamente nascidos. Então primeiro ele disse: nós fomos gerados. Como fomos gerados foi um mistério, porque ouvimos a palavra e a semente foi lançada, ficou em nossos corações, e de repente a gente tomamos a decisão de aceitar. Uns aceitam na hora, outros aceitam depois. Não sabemos como acontece, mas o fato é que assim como fomos gerados novamente, ele diz no capítulo 2, versículo 2, também fomos novamente nascidos. Só que quando a gente nasce, aí a gente começa a observar a criança. Enquanto está sendo gerada, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas quando nasce, quando toma a decisão, a gente começa a observar a criança. Olha, para vocês que foram gerados, e para vocês que nasceram, que não foram abortados na sua geração, para vocês que nasceram, é preciso desejar afetuosamente o leite racional. Isso está no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 2. Que leite é esse? Leite que aumenta o nosso entendimento, leite que faz a gente crescer no raciocínio, na mente. É a palavra de Deus. Glória, aleluia. A palavra de Deus é o leite que precisamos beber afetuosamente. Precisamos beber desse leite, porque senão seremos eternamente crianças. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que os seus filhos cresçam. Deus quer que os seus filhos sejam jovens. Deus quer que os seus filhos sejam adultos, sejam pais, gerem novos filhos. Deus quer que cresçamos, mas para crescer precisa beber do leite racional. Precisa beber, precisa se alimentar da palavra. É necessário, é necessário. De repente, irmão, Pedro diz a respeito da eleição de Cristo. E eu fiquei impressionado com isso, porque até então não havia dado tanta atenção. Mas Pedro falou da eleição de Jesus. E ele diz assim, chegando, versículo 4 do capítulo 2: para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Diga comigo: Cristo é a pedra eleita. O tema diz geração eleita, é isso? Pedro está dizendo que Cristo também foi eleito. Não somente nós, mas Cristo foi eleito por Deus. E ele diz no versículo 4 que foi reprovado pelos homens. E no versículo 6, Pedro continua a dizer: pelo que também nas escrituras se contém, eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. Então ele repete novamente: Cristo é a pedra principal da esquina, é eleita por Deus. E no versículo 7 ele novamente repete: mas reprovada pelos homens. Pedro, no mesmo capítulo, disse duas vezes que Cristo foi eleito, que é precioso para Deus, que é a pedra principal,
mas que foi reprovado pelos homens. Eleito por Deus, mas reprovado pelos homens. Maravilhosamente, nós também ouvimos Pedro dizer pelo Espírito Santo 2 vezes. No capítulo 1, versículo 2, vocês são eleitos. E no versículo 9, vocês são eleitos. Eita Deus! Aleluia! Então ele diz 2 vezes que Jesus é eleito, mas também diz 2 vezes que somos eleitos. E ele diz que Cristo foi reprovado pelos homens. Amados, Cristo reprovado pelos homens. Mas o que levou à reprovação de Cristo? Será que Jesus fez alguma coisa errada? O que Jesus fez de errado para que os homens, os edificadores, o reprovassem? Não foi o que ele fez, mas foi a sua doutrina, mas foi o seu comportamento. Porque Jesus, ele não agia como os líderes religiosos daquela época. Jesus, ao contrário dos líderes religiosos, ele amava os pecadores. Jesus amava os pecadores, enquanto os líderes, os fariseus, os publicanos, os homens que eram os maiorais, reprovava os pecadores, e Jesus sentava com os pecadores. Jesus comia com os pecadores, e Jesus escolhia pecadores. Escolhia pecadores. Trabalhar para os romanos era o pior pecado que pudesse existir entre os judeus. Porque uma coisa é os romanos que nos oprimem e nos pedem imposto. Outra coisa é um judeu trabalhar para os romanos e cobrar imposto dos seus irmãos. Aquilo arrancava a pessoa da eternidade na hora. Você vai para o inferno, não tem salvação para você. Jesus passou na coletoria de imposto, eu vi um homem lá chamado Mateus e diz: segue-me. Jesus. E ele parou o que estava fazendo e seguiu. Jesus já estava caminhando. De repente um homem chamado Zaqueu, pecador, maioral dos publicanos, queria ver Jesus, mas a sua estatura não permitia. Então ele avistou uma figueira brava e subiu. E Jesus parou embaixo da figueira e disse: ei Zaqueu, eu sei que você está aí, pode descer, porque eu vou lá na tua casa, eu vou comer com você, vou passar a noite lá. Eu amo pecadores, eu amo pecadores. Pecadores. E sabe o que é interessante? Que quando o apóstolo Pedro diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio real, seja sacerdote, seja sacerdote. E sacerdote não é como profeta que aponta o pecado. Sacerdote, ele faz o contrário. Ele entra diante de Deus e diz: perdoa os pecadores, perdoa os pecadores, perdoa os pecadores, perdoa os pecadores, perdoa os pecadores. Jesus, o sumo sacerdote, Jesus amava os pecadores. E quando a gente olha para o evangelista São Lucas, capítulo 7, versículo 36, um fariseu o chamou para lhe dar um jantar. E Jesus, irmão, não faz, nunca fez e jamais fará acepção de pessoas. Convidou, ele entra. Convidou, ele vai. É só pedir: ei mestre, eu preparei um jantar para o Senhor, vamos lá, leva os seus discípulos. Estou indo.
Chegou lá, irmão, estavam assentados à mesa, mas uma mulher, sabendo que ele estava na casa do fariseu, ela tinha uma oferta para dar para Jesus. Uma pecadora queria prestar culto ao mestre. Aleluia. E ela não foi convidada, mas ela entrou para adorar. Aleluia. Ela não tinha um convite, mas adorador não busca convite. Adorador adora, adorador adora. Quem quer adorar, adora. Quem quer prestar culto, presta. Não importa o lugar. E disse Jesus para a mulher samaritana: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não tem lugar para adorar. Não tem lugar. Se você quer adorar, adora. E ela, com sua oferta, entrou sem ser convidada, e de repente foi em direção aos pés de Jesus e começou a chorar. Estava quebrantada. Um coração quebrantado Deus não rejeitará. Glória. Queridos, Deus te elegeu, Deus te escolheu, mas é preciso haver quebrantamento. Deus te escolheu, Deus te elegeu, Meu Deus. mas você precisa se quebrantar diante dele. E eu não costumo chorar, irmão. Eu não sou chorão por natureza, irmão. Para mim chorar é difícil, mas volta e meia Deus